vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Gênesis, no capítulo número 4, e nós vamos ler até o versículo número 8 de Gênesis, capítulo número 4. É um texto aqui que a gente já leu bastante, conhece. Gênesis capítulo 4, do verso 1 até o verso 8. Diz assim a palavra de Deus: Coabitou o homem com Eva, sua mulher. Esta concebeu e deu à luz a Caim. Então disse: Adquiri um varão com auxílio do Senhor. Depois deu à luz a Abel, seu irmão. Abel foi pastor de ovelhas e Caim lavrador. Aconteceu que no fim de uns tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim e descaiu-lhe o semblante. Então lhe disse o Senhor: Por que andas irado e por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito. Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta, o seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Disse Caim a Abel, seu irmão: Vamos ao campo. Estando eles no campo, sucedeu que se levantou Caim contra Abel, seu irmão, e o matou. Amém. Pai amado, obrigado por estarmos juntos, ouvindo a Tua voz. Temos esse privilégio, essa liberdade de ouvir a Tua palavra, Pai. E agora pedimos que o Senhor, através do Teu Santo Espírito, venha falar ao nosso coração, venha nos alimentar espiritualmente. A Tua palavra é o verdadeiro alimento, e dela precisamos, e ao Senhor pedimos que o Senhor nos edifique com a Tua palavra, Pai. Que o Senhor nos alimente, nos fortaleça no Espírito, com o conhecimento da Tua palavra. E usa, Pai, a minha vida que eu entrego nas Tuas mãos, pedindo Tua misericórdia, Tua graça, a unção do Teu Espírito, para que nesse poder a palavra seja ministrada pura, sem contaminação, ao Teu povo neste lugar. Assim oro junto com eles, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, irmãos. Amados, esse texto sempre traz uma inquietação ao nosso coração, porque está no início de tudo. Deus havia criado todas as coisas, havia criado o homem, e praticamente no início da criação já acontece um problema. Na verdade, o principal problema acontece ainda antes disso, que é o pecado. O pecado é o principal problema da humanidade. Não é? Quando o homem pecou, a humanidade caiu junto com o homem. Então, o principal problema, a principal causa de todas as coisas, certamente, é o pecado. Mas aqui nós vemos a história de dois irmãos que, por causa bem assim, sem sentido, né, sem fundamento, um vai assassinar ao outro. E a pergunta que fica ao nosso coração, olhando para essa história, é por que isso aconteceu? Qual a razão desse assassinato? E por que tudo começa com a ideia de oferecerem algo a Deus? Como que a ideia de alguém oferecer algo a Deus pode se transformar no motivo para um assassinato? Isso que realmente é intrigante e que deve fazer a gente pensar e refletir bastante. Porque hoje o homem, que muitas vezes reconhece a existência de Deus, de alguma forma deseja também agradá-lo. Aquele que não reconhece, não quer saber de Deus, não é o problema, não é? Porque já não liga para Deus, ignora a sua existência e será tratado conforme esse seu entendimento. Mas entre aqueles que creem em Deus, e aqui nós temos dois homens que creem em Deus, Caim e Abel, não é? Porque se não crescem em Deus, não iriam dar uma oferta a Ele. Então nós temos duas pessoas crentes aqui, não é, irmãos? Dois homens que creem em Deus, mas apesar disso, vão se desentender por causa do desejo de agradar a Deus. E a pergunta que isso também traz é: será que Deus de alguma forma é injusto
Porque qual o motivo dele gostar de uma oferta e não gostar da outra, não é? Será que foi Deus o causador dessa desgraça, desse incidente familiar? Será que as pessoas podem brigar por causa de Deus? Será que as pessoas podem se desentender por causa de agradar a Deus? Irmãos, infelizmente, isso acontece até hoje. Caim continua matando Abel até os dias de hoje. Irmãos se desentendem por causa de Deus. Irmãos se desentendem por causa da maneira correta de agradar a Deus. E Deus não é culpado, muito menos injusto. Mas há coisas que agradam a Deus e outras que não lhe agradam. E isso é inegável. E talvez o que a gente precise é descobrir de fato o que realmente agrada a Deus. E aqui é que reside o problema de toda interpretação desse episódio. Hoje, quando nós vemos irmãos brigando por causa de Deus, você já viu irmãos brigando por causa de Deus? Eu já vi irmãos brigando por causa de Deus. Não, porque Deus é assim, não, Deus é assado, não, Deus pensa desse jeito, não, Deus pensa daquele, Deus gosta disso, não, que Deus gosta daquilo. Você já viu irmãos brigando por causa de Deus? As brigas teológicas são brigas por causa de Deus, não é verdade? Então as coisas ainda continuam funcionando dessa forma, mesmo depois de Caim e Abel, irmãos continuam brigando por causa de Deus. E talvez até se matando. Você já olhou para a história e já viu quantos se mataram por causa de Deus, irmãos? Ao longo da história da humanidade, quanta gente se matou por causa de Deus, e isso continua acontecendo. Mas qual é a causa? Deus é o culpado? Não, Deus não é o culpado. É o homem que não sabe, de fato, o que agrada a Deus e o que não agrada a Deus. E todo o problema dessa sistemática se resume a isso. Entendermos o que de fato agrada a Deus e aquilo que não agrada ao Senhor. O que não agrada a Deus e o que agrada a Deus é o que nós não temos sabido diferenciar. E aí as coisas se tornam difíceis, porque partimos de princípios errados. E se o princípio está errado, todo raciocínio que advém do princípio errado se torna também errado. Se você começa um prédio com alicerces frágeis, o prédio, por mais bonito e forte que seja, ele tende a cair. Porque os princípios são muito importantes para tudo que a gente faz. Então, se os princípios já estiverem errados, a solução, o final da história vai estar todo errado. E é assim que irmãos se matam por causa do entendimento errado daquilo que Deus gosta. E ali, amados, nós encontramos nesse texto uma prova, uma evidência do que realmente agrada a Deus. Mas até nisso há uma briga teológica. Até nisso há uma divergência teológica. Eu já vi vários pastores pregando a respeito desse texto, e muitos chegaram a uma conclusão completamente errada no meu entendimento, e eu vou mostrar por quê, que o problema da questão estava na natureza da oferta. Então dizem eles que Caim trouxe uma oferta que veio da terra, veio de alguma coisa que ele plantava, que ele colhia, ele era agricultor. Era aquilo que ele trabalhava. Ora, cada um oferta a Deus daquilo que tem. Concorda? Se você quer ofertar alguma coisa a Deus que você possui, é dali que você vai tirar. Você não vai ofertar o que é do outro. Se ele trabalha com terra, é da terra que ele vai dar. Mas Abel trabalhava com animais, então ele traz um animal. E aí alguns teólogos chegaram à conclusão de que Deus gostou da oferta de Abel, porque ela já prenunciava o que Deus ia exigir mais adiante, que era o sacrifício de animais em troca do pecado. Então Abel estava ali antecipando esse princípio, e por isso Deus gostou mais da oferta de Abel. Irmãos, se nós partirmos para esse princípio, nós vamos justificar todas as mortes de irmãos contra irmãos por causa de Deus. Porque o problema não está na oferta em si. O problema não é a natureza da oferta. Eu discordo completamente dessa posição, dessa afirmação, porque, em princípio, naquele momento,
Deus não havia estabelecido a lei e nem a oferta de sangue em troca do pecado. Ora, pai deles, Adão, havia pecado e Deus não instituiu nenhum sacrifício pelo pecado de Adão. Não havia ainda esse princípio sendo revelado. Então não teria relação com a oferta, mas sim com a pessoa. E é aqui que a gente precisa entender bem o que Deus quer falar a todos nós até ao dia de hoje. A oferta de Caim, e interessante que Caim é o primeiro filho, né? Na ordem dos dois aqui, ele nasce primeiro. O primeiro tem privilégios. O primeiro tem privilégios dados por Deus da primogenitura. Mas ele não vai se tornar o primeiro no coração de Deus. Porque a Bíblia diz no versículo 3 que aconteceu ao fim de uns tempos que trouxe Caim do fruto da terra uma oferta. Veja, a Bíblia menciona que Caim é o primeiro a trazer. Como primeiro filho, ele é o primeiro. Talvez ele tenha tido a ideia. Talvez Abel tenha apenas embarcado na onda. Bom, já que Caim está trazendo, eu vou trazer também. Era o primogênito, era o mais velho. Então ele dá o exemplo e decide trazer algo ao Senhor. Interessante a gente observar isso. E ele traz do fruto do trabalho dele, que é o fruto da terra. Ele trabalhava a terra produzia. E quem sabe o que é trabalhar na terra, sabe que há suor naquela produção. E Abel traz desse seu suor para Deus, do seu esforço pessoal, ele traz essa oferta. Talvez até com um certo orgulho no seu coração, não sei, porque aqui o fruto do meu trabalho, eu me esforcei para que essas plantas nascessem, para que esses legumes crescessem, para que essas frutas brotassem. Eu me esforcei, eu trabalhei, eu cultivei, e essa terra então produziu por minha causa. Então, é assim a oferta idealizada por Caim. E ele anda nos seus próprios caminhos. Veja, a Bíblia começa a dizer para nós alguns detalhes a respeito de Caim que nós precisamos atentar. Porque não é uma ideia, eu não quero aqui trazer uma ideia teológica, eu quero trazer uma evidência bíblica. A ideia de que a oferta seria o que teria realmente agradado a Deus é apenas uma ideia. Mas a Bíblia me fala sobre Caim. Vamos ler a Bíblia em Judas. Lá antes do Apocalipse está a carta de Judas, uma pequena carta de um capítulo apenas, em que ele diz no verso 10: Estes, porém, quanto a tudo que não entendem, difamam, e quanto a tudo que compreendem por instinto natural, como brutos sem razão, até nessas horas se corrompem. Ai deles, porque prosseguiram pelo caminho de quem? De Caim. E movidos de ganância, se precipitaram no erro de Balaão e pereceram na revolta de Corá. Judas cita 3 elementos aqui do Antigo Testamento para justificar um comportamento que ele estava observando em crentes. E o comportamento está descrito no verso 10. Quanto a tudo que não entendem, difamam, falam mal. Quanto a tudo que compreendem por instinto natural, como brutos sem razão, até nessas coisas se corrompem. Ou seja, pessoas que têm ideias erradas a respeito das coisas de Deus. Pessoas brutas e sem razão que constroem ideias erradas sobre Deus. E aí ele cita que Caim é um exemplo. Diz que essas pessoas prosseguiram no erro, no caminho de Caim. Então a ideia é de que Caim tinha uma ideia errada de Deus. Aqui está o problema. Caim tem um pensamento errado sobre Deus. Ele não entende Deus como Deus deseja ser compreendido. É por isso que a sua oferta não é aceita. É pela ideia que ele tem de Deus. A ideia errada. Irmãos, quantos homens têm ideias erradas a respeito de Deus? Esse é o nosso problema. Veja o que diz a Bíblia em Provérbios, capítulo 14, versículo número 12. No livro de Provérbios, no capítulo número 14, no versículo número 12, está escrito:
Há caminho que ao homem parece direito, mas ao cabo dá em caminhos de morte. Caim, quando decide trazer a sua oferta, ele tem uma boa ideia, não é? Parece uma boa ideia. Não foi Deus que pediu, não foi Deus que requereu aquela oferta. Foi uma ideia que partiu do coração de Caim, foi o primeiro a ofertar. Mas como ele tem uma ideia errada sobre Deus, como a sua mente é bruta, é corrompida, e ele não entende quem é Deus, ele faz da oferta a razão daquilo que está acontecendo, a razão do relacionamento com Deus. Porque ele é bruto e sem razão, e é por isso que ele tem uma ideia errada sobre Deus, pensa que está fazendo a coisa certa, pensa que vai abafar, sabe como é que é? Eu vou trazer uma oferta, fruto do meu trabalho, do meu suor, Deus vai ficar super feliz, eu estou super orgulhoso com aquilo que eu produzi, e eu vou trazer uma coisa que vai deixar o coração de Deus completamente impactado. Essa é a ideia por trás da atitude de Caim. É uma ideia que denota soberba, só que a Bíblia diz que Deus dá graça aos humildes, mas aos soberbos ele resiste. Então há um problema. Caim tem uma ideia errada de Deus. Caim pensa que Deus é comprado com ofertas. Caim pensa que o favor de Deus se obtém com sacrifícios. Ele pensa, ele imagina que Deus sorrirá para ele por causa do grande sacrifício que ele fez em trazer a sua oferta. A sua ideia sobre Deus é errada. Então o nosso problema não é com relação à oferta, mas é com o que a gente pensa de Deus. Irmãos matam irmãos tentando oferecer o melhor para Deus, mas sem conhecer a natureza do Deus que recebe as ofertas. E a natureza do Deus que recebe as ofertas só é mostrada para nós na Bíblia Sagrada, irmãos. E é na Bíblia que nós vamos encontrar diversas evidências que aí você entende o que eu quero dizer agora. Deus não está nem aí para a oferta. A oferta não é o X da questão. Deus não está nem aí para aquilo que eu trago nas minhas mãos. Por que eu posso dizer isso? Porque Deus criou tudo. Quem é o mundo? De quem é a terra? De quem é tudo que foi feito? Aonde habitavam Caim e Abel? No mundo criado por Deus. Quem criou os animais que Abel ofereceu? Foi Deus. Quem criou as plantas e frutos que Caim ofereceu? Foi Deus também. Ora, o que alguém pode dar a alguém que é o dono de tudo? O que faz diferença no coração se você me dá um presente que eu já tenho, que eu já sou o dono dele? Você vai, pastor, vou te dar um presente. Aí você vai lá em casa, pega uma coisa na minha gaveta, vem e me dá. Eu vou dizer, obrigado, meu irmão. Está aqui um beijo, um abraço. Não pode, agora está em pandemia, né? Mas o que vai dizer? Hein? O que eu vou dizer da sua oferta? Você me deu uma coisa que já era minha, estava lá na minha gaveta. Então a oferta nunca é o X da questão. Esse é um entendimento errado, e é por isso que os homens estão se matando por causa de ofertas que querem agradar a Deus, por causa de comportamentos que querem agradar a Deus. A oferta de Abel, olhando lá no versículo 4, ela é aqui descrita: trouxe das primícias do seu rebanho, da gordura deste. Ele trouxe do rebanho. Se você olhar para uma oferta e para outra, eu acho que a de Caim é mais valiosa. Olhando para a ótica humana da gente aqui. Tem humanos aqui? Então nós somos humanos. E os humanos quantificam as coisas, medem as coisas pelo seu valor. E o valor das coisas é pela sua raridade, pela sua dificuldade em obtenção. Por que que um diamante é caro e uma latinha, uma pedrinha não é caro? Porque a pedrinha você acha em qualquer lugar e o diamante é super raro de encontrar, e quando você encontra, tem que trabalhar ele, tem que lapidar ele, tem que fazer um monte de coisa para ele ficar bonito. E diamante, quando é descoberto na natureza, não é bonito. Ele só fica bonito depois da lapidação. Então as coisas têm valor pela sua raridade e pela dificuldade em obtê-las. A oferta de Caim foi muito mais difícil de ser dada do que a de Abel. Abel criou os animais.
Mas criou os animais num mundo tão bacana, né? Num mundo tão legal, que era só pegar o animal ali, levar e sacrificar, entregar. É mais fácil. Agora Caim não, Caim teve que plantar, teve que esperar nascer, teve que cuidar da plantação, teve que colher. Se você fosse olhar por esse aspecto, a oferta de Caim é muito mais valiosa, muito mais trabalhosa. Porque Abel deu de algo que praticamente não lhe custou nada. Ele só ficou ali cuidando dos animais, mas eles comiam sozinhos, né? Bota o boi para pastar, o boi vai lá, come. Você não dá na boca do boi, né? Depois é só pegar e matar. Então, olhando por esse aspecto, se você fosse valorar ofertas, a de Caim é mais valiosa. Acontece que a Bíblia desse aqui, no próprio versículo 4, agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Irou-se sobremaneira Caim e descaiu-lhe o semblante, é o que diz a Bíblia no verso 5. E aí, amados, o que a Bíblia está mostrando para mim também, de uma forma bem evidente, que Deus não olha para a oferta. Os valores de Deus não são os nossos valores. Ele não valora as coisas com o mesmo princípio que nós valoramos. De Caim teria sido vencedora. Mas a Bíblia não diz que Deus não gostou da oferta de Caim. A Bíblia diz que Deus não gostou de Caim. Quando Deus gosta da oferta de Abel, ela não diz que ele gostou da oferta de Abel. Diz aqui na ordem que agradou-se o Senhor de Abel. E, por consequência, da sua oferta. Ao passo que de Caim e, por consequência, sua oferta, ele não se agradou. Então, o que agrada a Deus não é a oferta, mas é a pessoa. E isso tem todo sentido, porque, como eu disse, Deus criou tudo. Todas as coisas. Se eu dou para Deus uma mesa, uma cadeira, um prato, um bicho, uma planta, dinheiro, qualquer coisa que eu dê para Deus, Ele já tem. Agora, a única coisa que Deus criou e que não guardou para si foi o homem e o coração do homem. Ele criou o homem, mas deixou o homem com o seu coração, com a liberdade de arbítrio que deu a cada um de nós. Então nós, mesmo tendo sido criados por Deus, não somos de Deus. Ô pastor, que coisa estranha que você está dizendo aí. Não, você não é de Deus, você só é de Deus quando você se entrega para Ele. É assim ou não? Você se converteu, o que quer dizer isso? Você entregou o seu coração para Deus. Aí você se tornou filho de Deus, como diz João 1,12. Você o recebeu e Ele te deu o poder de se tornar filho. Porque antes eu era só criatura, não pertenço a Deus. Mas quando Deus recebe Caim e Abel, a Bíblia diz que Ele gosta de Caim. Se Ele gostou de Caim, vai gostar de qualquer coisa que ele traga. Mas de Abel Ele não gostou. Então não vai gostar de qualquer coisa que Abel traga. Perceba que pela coerência bíblica o valor nunca está na oferta. Quando Jesus observava o templo e o gasofilácio e viu pessoas ali deitarem importâncias altíssimas de dinheiro dentro do gasofilácio, ele viu também chegar uma viúva pobre que deitou as últimas moedinhas que ela possuía. E ele disse, esta mulher ofertou mais do que todos os outros. Como é que pode isso? Só na lógica de Deus. Porque veja bem, as grandes quantidades ou as pequenas quantidades, para Deus são a mesma coisa. Porque qualquer dinheiro que eu dê a Deus, Ele já tem. Ele é dono de todo ouro, de toda a prata, Ele é dono de toda a terra, do Senhor é a terra, sua plenitude, tudo que nela se contém, todos que nela habitam. Então tudo é de Deus. Ora, então o que faz diferença as duas moedinhas da mulher e a grande quantidade que os outros colocaram? A diferença não está na quantidade, porque certamente o templo não viveria das duas moedas da mulher. Mas Deus viu na mulher um coração. Então pode ser que Ele tenha recebido a oferta daquela mulher, mas todas as outras grandes ofertas que foram depositadas antes, Ele pode não ter recebido. E aí podiam até querer matar aquela mulher, né? Se a história se repetisse. Ao ouvirem Jesus falando isso, o quê? Essa mulherzinha, com 2 moedinhas, tem mais valor para você do que eu, que dei uma grande quantidade de dinheiro.
Vou matar essa mulher. Não podia acontecer ainda hoje. E o pior é que acontece, irmãos. A gente mata por inveja, a gente mata por ciúme, a gente mata porque tem o desejo de agradar mais a Deus do que o outro, a gente mata porque quer ficar melhor com Deus do que o outro. E por que Caim matou Abel? Porque não se conformou de Deus ter gostado mais de Caim, de Abel, do que dele. Ele disse, caramba, de quem foi a ideia de trazer uma oferta? Foi minha. Quem é que trabalhou por essa oferta? Foi eu. Mas a ideia tem uma origem. O pensamento tem uma origem. Tudo que eu faço tem um princípio. E aonde estava o princípio de Caim? Num pensamento, como disse Judas, deturpado, embrutecido, sem razão. E é por isso que ele não consegue compreender como pode a oferta de Abel ser melhor. Ele não entendeu nada, porque não é a oferta de Abel que é melhor, é Abel que é melhor do que ele. E a gente não consegue conviver com a ideia de que há alguém melhor do que a gente. A gente tem dificuldades em entender que há alguém que tem uma intimidade com Deus maior do que a gente. A gente não consegue conviver com a ideia de que tem alguém que agrada mais a Deus do que a gente. Como é que pode? O que esse cara fez? O que Deus vê nele que não vê em mim? Foi isso que aconteceu. E é esse espírito que ainda hoje está presente em todos os lugares, em todas as igrejas, ao redor do mundo. O espírito de competição para ver quem agrada mais a Deus. E o homem tenta agradá-lo trazendo coisas, fazendo coisas, trabalhando, ao invés de agradá-lo com o coração. O que Deus vê no homem é o coração. A Bíblia diz que é do coração que procedem todos os males. Mas é só o coração que Deus vê quando alguém vai levar uma oferta. Jesus também contou que quando viria um homem trazer a sua oferta, se ele lembrasse que um irmão tinha alguma coisa contra ele, que ele não deveria entregar a oferta, porque o seu coração de alguma forma estaria manchado. Então ele diz, olha, deixa a tua oferta, vai se reconciliar e depois você traz a oferta. Provando mais uma vez que o problema não está na oferta, o problema está no coração. E é o coração que só Deus pode ver. O coração que é meu e que eu dou a quem eu quiser. Por isso Jesus também advertiu, onde estiver o teu tesouro, aí estará o teu coração. Pessoas deram grandes quantidades no templo, mas porque tinham também grandes quantidades na conta bancária. Aquela mulher deu 2 moedas e era tudo que ela tinha. Era todo o seu tesouro. E o seu tesouro estava naquelas 2 moedas. Mas esse seu tesouro, ela entregou para Deus. Aonde está o teu tesouro, aí estará o teu coração. Essas coisas estão aqui só para a gente pensar, para a gente refletir. Porque o que mais eu posso dar a Deus? O salmista pergunta, que darei ao Senhor por todos os benefícios que tem feito a mim, lá no Salmo 116. E o que ele responde? Tomarei o cálice da salvação. O que eu vou dar? Não vou dar nada. Eu vou tomar. Eu vou receber de Deus o que Ele me deu, a salvação. Eu vou me conformar com isso. Eu vou aceitar esse presente. O que eu posso dar de melhor para Deus é a aceitação daquilo que Ele determinou para mim. E é por isso que muita gente vai fazer muita caridade e não vai entrar no céu. É por isso que muita gente vai fazer bem a muitas pessoas, mas não vai entrar no céu, porque simplesmente não deram o seu coração para Deus. E tudo que Deus queria era o coração. Ela deu grande soma em dinheiro, ela deu grande esforço de trabalho, ela deu grandes sacrifícios, mas não deu o seu coração. Quando Jesus também disse para aquele jovem que queria servir a Deus, que queria saber como é que se herdaria o reino dos céus, ele disse, obedeça aos mandamentos. Ele disse, tudo isso eu faço desde pequeno. Aí ele era um jovem com muitas propriedades e Deus disse, então Jesus diz a ele, então vende tudo que você tem, dá aos pobres e me segue. Era a prova final.
E a prova final era: pega isso que está o teu tesouro, tira do teu coração e entrega o teu coração para mim. E naquele momento o jovem foi embora para casa triste, cabisbaixo, porque ele podia dar tudo menos o seu coração. E aí, amados, é o que está, aí é que reside o nosso problema. E aí, queridos, porque a gente não enxerga isso? O mundo está cheio de Caim. A igreja, não digo a nossa, eu digo a igreja de uma maneira geral, está cheia de Caíns. Caíns que vivem inconformados. Caíns que vivem tristes, cabisbaixos. Versículo 5. Caim irou-se sobremaneira, descaiu-lhe o semblante. E aí Deus diz a ele: por que andas irado? Por que descaiu o teu semblante? Veja, Deus ainda vai conversar com ele. Por quê? Porque Deus quer salvar. Não há prazer em Deus na destruição. O prazer de Deus é salvar. Mesmo sabendo a qualidade do coração dele, por isso não aceitando a sua oferta, mas Deus ainda queria restaurá-lo. E ele fica bravo, ele fica com o semblante caído, ele fica irado, ele fica resmungando, ele fica chiando entre os dentes. Quantos estão assim hoje na igreja, irmãos? Irados com Deus, resmungando, chiando entre os dentes, porque dizem: eu fiz tudo para Deus e Deus não fez o que eu precisava. Eu me dei totalmente para Deus e Deus não recebeu a minha oferta e não me recompensou como eu esperava receber dele uma recompensa. E esse é o grande motivo de frustração. Quantos crentes frustrados nós temos hoje na igreja de Jesus Cristo? Quantos crentes aptos a matar os Abéis? Quantos Abéis têm morrido por causa de Caíns, inconformados, revoltados, irados, e que estão ainda na igreja só de raiva, sabe como é que é? Doidos para matar um Abel. Não podem ver um Abel de coração puro que já vão lá em cima dele para estragar o coração dele. Não podem ver alguém dando nada de forma despretensiosa para Deus, de coração, que já vão lá massacrá-lo com suas doutrinas, massacrá-lo com suas loucuras, porque estão irados, têm o semblante caído, estão inconformados. Até hoje isso acontece. Como eu disse a você no início da mensagem, até hoje irmãos matam irmãos por causa de ofertas. Irmãos matam irmãos por causa do favor de Deus. E Deus, na sua misericórdia, diz a Caim no versículo 7: se procederes bem, não é certo que serás aceito. Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Deus, ainda na sua misericórdia, diz para Caim: Caim, ainda tem jeito. Eu estou vendo o teu coração, porque isso você não esconde de mim. Quando você trouxe a tua oferta, eu já tinha visto o teu coração. Eu já vi as intenções por trás do teu coração, e por isso eu tanto digo aqui, queridos, as intenções importam, os princípios importam. Fazer a coisa certa, mas da maneira certa. E ali Deus viu no coração de Caim qual a intenção que ele tinha ao trazer a sua oferta. E Deus não se agradou daquele pensamento, daquele raciocínio, daquela base de relacionamento. Deus não se agradou daquilo. Abel foi melhor, o coração estava melhor, por isso Deus gostou. E se aí Deus gostar do coração, ele recebe qualquer coisa. Se Deus gostar do meu coração, 2 moedinhas viram 1 milhão, entende? Mas 1 milhão não é 1 milhão para Deus. 1 milhão vira 2 moedinhas, quando o meu coração está longe de Deus, está longe de entender os princípios pelo qual Deus faz as coisas, julga as coisas, realiza as coisas e pelos quais Ele deseja se relacionar comigo e com você. E o que acontece é que na misericórdia Deus ainda olha para Caim e diz: Caim, por que você está assim, Caim? Tira teu ódio do coração, limpa teu coração enquanto é tempo. Levante essa cara, levanta esse rosto, levanta esse semblante.
tira essa amargura da tua alma. E eu digo mais, Caim, olha, se você proceder bem, você vai ser aceito. Se você mudar esse proceder, se você mudar essa maneira de ser, o procedimento é a minha maneira de ser. Se você mudar, você vai ser aceito. Mas se o teu proceder continuar na maldade, o pecado já está na sua porta. O pecado nos rodeia todo dia, irmãos. E o que faz a gente cair nele é o coração longe de Deus. Tudo volta para o coração. Quando o coração está perto de Deus, você é forte. Quando o coração está longe de Deus, você está pertinho do pecado e é um passo de consumá-lo. O pecado jaz à porta, Caim. Seu coração está mal, você está mal, você está com um procedimento mal. Então o pecado que está pertinho de você é questão de um fio para você consumar. Mas o seu desejo, ele é contra ti. Só que cabe a você dominá-lo. Veja, naquele momento, Caim já estava com vontade de matar o seu irmão. E Deus fala isso. E aqui eu cheguei a uma conclusão, irmão, ter vontade de matar não é pecado. O pecado é matar. Você já teve vontade de matar alguém? Fala, ô pastor, que é isso? Pai, sai fora. Irmão, a gente às vezes não fala, não confessa, não diz, mas de repente você olha assim, esse cara é um desgraçado, tinha que morrer essa peste. Já pensou assim? Como é que pode uma vida dessa continuar respirando oxigênio no nosso mundo, né? Roubando o oxigênio das pessoas? Tinha que morrer. Desejar matar ainda não é pecado. Nem tudo que você deseja, aliás, nada do que você deseja é pecado. Você pode desejar um monte de coisa, se torna pecado quando você consome, quando você assenta, né? Quando você permite que isso se torne realidade na sua vida. E aí Deus diz, olha, eu sei que você está com vontade de matar seu irmão. Eu sei. O seu desejo, essa vontade de matar, vai ser contra você. Ela vai arruinar a sua vida se você deixar o pecado acontecer. Mas cabe a você dominar. E aqui está outro princípio maravilhoso. Deus não tira a vontade do coração de ninguém. Sou eu que domino a vontade. Ah, Deus, eu estou com a vontade de fumar. Tira essa vontade de fumar. Ah, vai para o inferno que tira a vontade de fumar o quê? É você que tem que dominar a vontade de fumar. É você que tem que dominar a vontade de beber. É você que tem que dominar a vontade de se drogar. É você que tem que dominar a vontade de pegar a mulher dos outros. Não vai dizer para Deus, Deus tira essa vontade. Porque ali está no coração onde Deus não mexe se você não deixar. Se você deixar, ele diz assim, vou te dar um coração novo, vou tirar esse coração de pedra e vou botar um coração de carne. Mas se você não deixar, ele não entra. Eis que estou à porta e bato. Se você abrir, eu entro. Se não abrir, não entro. Esse coração é a diferença que Deus nos deu, queridos, com liberdade de movimento, de sentimento, de tudo. Então o desejo não será tirado do meu coração. Sou eu que tenho que dominar os meus desejos. Não é porque já tive vontade de matar alguém que eu vou matar alguém. Não é porque já tive vontade de fazer uma besteira que eu vou fazer uma besteira. A vontade sempre vai ser contra mim. Porque isso é a tentação do dia a dia. Essa tentação nós vamos enfrentar até o fim. Mas cabe a mim dominá-lo. Jesus ainda dá uma colher de chá, porque ele nos ensina a orar no Pai Nosso, não nos deixes cair em tentação. Porque Deus é tão bom que ele nos ajuda. Mas uma coisa é Deus me ajudar, e outra coisa é Deus fazer todo o trabalho por mim. Você já viu que existem pessoas que quando pede ajuda a elas, né, ela te pede ajuda. Então assim, você pode me ajudar a ir lá em casa a virar uma laje? Você diz, vou sim. Aí quando chega lá, você vira a laje sozinho. Já viu gente assim? Você pode me ajudar a fazer isso? Aí quando chega lá, ela dá tudo para você fazer e você faz sozinho? Não, Deus ajuda, mas ele não vai fazer sozinho, não. Essa laje quem vai virar sou eu. Deus vai me ajudar, vai me fortalecer, vai me animar. Mas cabe a mim dominar o desejo de matar o meu irmão. Cabe a mim dominar os desejos ruins do meu coração. Não ponha a culpa em Deus. É o seu coração.
E é você quem tem que dominar. E aí, o que faço para ser aceito por Deus? O que faço para que a minha oferta seja agradável? Eu dou a Ele o meu coração. Eu dou a Ele a integridade do meu ser. Eu entrego a Ele o meu coração. Sem segundas intenções, sem vontade de ser reconhecido, sem vontade de ser aplaudido, sem vontade de ser mencionado, elogiado ou qualquer outro tipo de coisa. Eu simplesmente tenho com Ele um relacionamento puro. E relacionamento é puro quando não estão envolvidos valores. Você pode ter a mulher que você quiser, basta você ter dinheiro. E isso vale para os homens também. Você, mulher, pode ter o homem que você quiser, basta você ter dinheiro. Não é assim que funciona no mundo da gente? Esse amor é verdadeiro? Como dizia o Tim Maia, o dinheiro compra até amor verdadeiro. É assim que funciona? No nosso mundo é assim que funciona, irmãos. Mas no mundo de Deus não é assim que funciona. Deus não quer um relacionamento corrompido por interesse, por vantagem. O que eu vou levar com isso? O que eu vou ganhar? A mocinha pensa, para aturar esse velho, eu tenho que ter muita compensação. O rapaz pensa, para aturar essa velha, eu tenho que ter muita compensação. E muita gente pensa, para aturar esse Deus, ele tem que me dar muita coisa, porque senão não vai funcionar esse relacionamento. Só que não é esse relacionamento que você vai ter com Deus. Deus não é o sugar daddy de ninguém. Então não é assim que eu vou me relacionar com Ele. Eu preciso abrir o meu coração para Deus. Porque a única coisa que pesa é o coração. A única coisa que tem valor para Ele é o coração. E é a única coisa que somente Ele vê. Ele vê mais até do que eu. É interessante isso. A gente diz assim, eu conheço o coração de fulano, já disse isso várias vezes, balela. Eu conheço o coração dos meus filhos, eles nunca seriam capazes de fazer isso. Disse a mãe do marginal que estava preso na cadeia. Eu conheço o coração. Não conhece não. Não conhece nem o seu próprio. Alguém aqui pode dizer, eu conheço o meu coração. Eu nunca serei capaz de fazer isso. Não conhece não. Só quem conhece o nosso coração é Deus. E se Ele olhar e não se agradar, meu amado, eu posso me pintar de ouro, eu posso fazer o que eu quiser. Jamais será aceita a minha oferta. Mas se Ele olhar para o meu coração e se agradar do que Ele vê, até 2 moedinhas passam a valer muito mais do que milhões. Eu espero que Deus nos ensine essa manhã a ter um coração como Deus deseja. A ter um coração segundo a vontade de Deus. Um coração que faz diferença. Que Deus olha e fica impressionado. Porque para aquilo que eu trago nas minhas mãos, nunca vou impressionar a Deus com aquilo que eu trago nas mãos. A única forma de impressionar a Deus é com aquilo que está aqui dentro e que só Ele conhece. Amém? Que Deus olhe para nós essa manhã e goste daquilo que Ele está vendo. Talvez eu nem goste, porque eu não vejo como Deus. Mas Deus vê o que a gente não vê. Quem olhasse para Davi, diria, será que esse homem é tão valoroso assim? Os pecados que cometeu, os erros que fez, mas era o homem segundo o coração de Deus. Só Deus para conhecer o coração de alguém. Que Ele conheça o nosso. Amém? Que Deus te abençoe. Vamos orar? Vamos falar com Deus. É hora de abrir o nosso coração para Deus. Senhor, nós ouvimos a Tua palavra. E sabemos que o Senhor está procurando verdadeiros adoradores. Corações verdadeiros. Que Te adorem em espírito e em verdade. É isso que o Senhor deseja, é isso que o Senhor procura. Pai Santo, eu Te peço, meu Deus, que o Senhor fale ao coração do Teu povo, para que seja consertado o nosso relacionamento contigo, meu Pai. Para que seja corrigido os princípios do nosso relacionamento com o Senhor. Que esses princípios sejam acertados,
para que não caiamos no erro de Caim, como disse Judas, coração embrutecido, que não consegue discernir a verdade. E aí vem o desejo de matar o irmão, vem o desejo de briga, vem o desejo de confusão. Isso tudo, Pai, querendo te agradar. Quantos já se mataram querendo te agradar? Quantos já guerrearam querendo agradar ao Senhor? Deus, livra-nos do erro, livra-nos do engano, Senhor. Traz a verdade ao teu povo, Pai, e corrige o nosso relacionamento contigo. É o que eu te peço, meu Deus, em nome de Jesus. Abençoa o teu povo, abençoa os que estão em casa, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus.